gente está querendo, e a gente insiste, e desde o nosso Mestre Jesus, que ele traz essa mensagem do amor e da luz. Porque há essa densidade, esse material que é utilizado dentro desse trabalho, aqui em banda, enfim, do ter que devolver para o outro. O que tem que devolver para o outro é amor. Mas se ele devolve, é por causa também de um produto que é vasto, infelizmente, aqui ainda na Terra, que são as nossas sombras, que é a nossa raiva, que é o ódio, que é a inveja. Mas ele sabe, assim como você sabe, que não devemos nunca devolver para o outro uma carga de raiva, a mesma carga sombria. A gente está aqui para aprender a devolver sempre a carga da consciência amorosa. Não há entrega sem pureza de intenção. Não há entrega sem, de fato, você se transformar. E transformar a cada dia. Nesse sentido de que você se desapegue, né? Que haja o desapego, que haja a confiança em nós, entidades. Quando a gente escolhe o médium, é por ele sim. Quando a gente escolhe, cada médium tem suas entidades de afinação, também dependendo do grau de evolução, como é que eu posso dizer, do grau de investimento daquele médium na sua expansão intelectual, na sua expansão material, na sua expansão emocional e na sua expansão espiritual. Saravá. Graças a Deus. São as... Não vou ofender as crianças não, né? Mas são a imaturidade das pessoas. Eu falei, né, que elas levam topada, porrada, até aprenderem. O mestre, para quem não está entendendo, obviamente estava aqui do lado, né? E a gente conversou um pouco nesse intervalo sobre a situação de uma pessoa que me procurou e que vai buscar a solução do peso que tem nas costas com as práticas e os cultos, por exemplo, do candomblé, um ebó, que seja um exemplo. E a gente estava conversando aqui antes do seu Caveira incorporar, que muito se pensa em como eu faço para tirar o peso das minhas costas e pouco ou nada se pensa em dizer assim, pronto, o que causou isso e como resolvo a causa disso. E daí o médium dele falou, realmente isso acaba criando um ciclo vicioso, porque tu só quer resolver o problema, não cura a raiz do problema, a origem do problema. Fala um pouco mais sobre isso, seu Caveira. Então, que é uma prática, que eu não vou entrar aqui no julgamento, né? Não é ruim, né? Se foi criado e existe a espiritualidade que trouxe. Isso. É uma prática que ela tem a sua serventia, né? Num determinado momento de vida, do trabalho, da casa lá. Sim. Mas o que não pode somos nós criarmos uma dependência de que, se você vai numa casa, você vai disposto, né? Estava falando na entrega da outra vez. Pronto. Você vai em um lugar e se entrega naquela proposta de trabalho. Se a pessoa, né, o líder ou a líder da casa disser, você precisa fazer um trabalho para um ebó, enfim, para fazer uma limpeza, e esse trabalho custa tanto, Caríssimo, custa caro, é melhor que você faça. Sabe por quê? Cada casa tem uma frequência, cada casa tem a sua egrégora. A pessoa já vai vulnerável, né? O seu, trazendo ali os 4 planos, a pessoa já vai com o seu mental e emocional vulneráveis. Quando ela diz que a pessoa está com uma coisa grave, sei lá, tudo aquilo impregnou na pessoa. Ele pode se reverter em outro lugar, mas ele precisa ter muita força. Ele precisa reconhecer antes o seu poder de transformar
e de transmutar com fogo aquela informação que chegou para ele naquele tempo. Mas é melhor que ele faça o trabalho dele lá e fique atento para nunca mais voltar, entendeu? Porque se tudo é natureza, se Umbanda é natureza, se Candomblé também atua nas forças da natureza, a não ser que seja uma flor que tenha que pegar lá no Himalaia, para custar tão caro um trabalho. Uma flor, uma rosa, uma erva, um pó rara, que tenha fora do país. Porque aqui no Brasil tem de tudo. Então eu não quero entrar no mérito do julgamento, se está certo ou se está errado. Claro. Eu quero dizer que pense antes de ir para algum lugar, tente fazer uma conexão com pessoas que você conhece de sua confiança, que lhe recomende aquele lugar, que ela conheça a prática do lugar. Não é? Porque tem lugares, né, para todos os tipos, né, de trabalhos nesse sentido. Às vezes, muitas vezes, e era o ponto também da nossa conversa, da conversa que estava aqui antes, se a pessoa vai destituída do seu poder, ela vai para outro lugar também destituída do seu poder. Sabendo que, se o trabalho entrou, é porque as portas e janelas estavam abertas. E às vezes não tinha nem teto. Por quê? Porque enquanto se eu sou diligente, se eu sou atento, se eu sou cuidadoso com o meu corpo, se eu sou cuidadoso com a minha frequência, e se eu invisto na minha essência divina por meio do meu coração diariamente, constantemente, sabe quem vai se aproximar de mim? Só seres de luz, só seres que estão na mesma frequência que eu. Agora, muitas vezes as pessoas pedem para a matéria rezar, né? Canalizar, enfim, meditar por aquele outra pessoa. A matéria faz, mas se a pessoa não fizer, de que adianta? Vai adiantar sim, vai ficar tudo ali, envolto na pessoa, até ela se sentir receptiva para aquela energia entrar. É assim que funciona, pelo sim, pelo não, pela luz e pela sombra. Se a pessoa diariamente reza pelo menos um Pai Nosso, vamos combinar, um Pai Nosso, uma Ave Maria, a pessoa já atraiu proteção. Sabe por quê? Porque a espiritualidade não é invasiva. A espiritualidade que trabalha na luz não é invasiva. Espiritualidade que trabalha nos patamares do amor e da harmonia só vai se você chamar, só vai se você pedir. Sabe por quê? Porque nós temos muito a fazer. Muito. E se você não diz que está precisando, a gente não vai. Tudo bem que você tem seu anjo da guarda que está aí juntinho de você, segurando, né, sua onda. Mas se nem com ele você se conecta, sabe quem é seu anjo da guarda? Pode ser aquele anjo de asas, para ele não desfazer a imagem, né, poética de ninguém, né, com uma auréolazinha. Pode ser também um guia que está perto de você. Porque para cada ser que nasce, tem um guia responsável por ele. Sabe por quê? Porque esse compromisso foi assumido antes de vir para cá. Então, você vem para cá, você traz um guia. E só pegando um pouco ali a história da missão, nesse exercício do seu coração, você vai entrar em contato com esses guias. Você vai entrar em contato com tudo que você assumiu antes de vir para cá. Que ia ser bonzinho, que não ia fazer birra, que não ia fazer maldade, que não ia, né, que ia cumprir tudo o combinado. Só que você esquece, né? Como eu já falei também aqui, até um período do século passado, a gente esquecia quem vinha. Mas agora não. Mas você tem como recuperar. Então, fica atento. O que nós estamos pedindo de você é compromisso com você. É compromisso comigo. É compromisso com
quem quer que seja das entidades, com santos, é compromisso com você, porque você é precioso. Você é precioso para você mesmo. Você é precioso para a existência. Perceba, você está ocupando um lugar de onde tem, sabe quantas pessoas, sabe quantos seres que querem encarnar? Bilhões de seres, bilhões de seres que querem encarnar. Se você não ocupa o seu lugar, se você pelo menos não começa a trabalhar para ocupar o seu lugar, procurando ajuda, porque sim, quando você pede ajuda, você está sendo humilde. Quando você pede ajuda, você está conectado com seu coração. Eu preciso de ajuda. E aí nós vamos lhe amparar. Mas também não fique chamando por bobagem não, porque só chame quando a coisa for séria. Só chame quando for a sua entrega. Porque também nós não estamos disponíveis para atender pedidos de voluntariosos, né? Que são aqueles que fazem birra, que batem o pé. Não. A gente só vai atender o pedido, aquele que a gente sentir que vai servir para a sua entrega e para a sua expansão de vida. Respondi, filho? Sim. Eu voltei, fui brabo. Um caso, a pessoa foi na quimbanda, não conseguiu o que queria. Mas tinha um propósito sincero de tirar de cima de si todo tipo de sujeira. Foi no candomblé, porque foi indicado, e outros naquela casa conseguiram, através da limpeza do ebó, o que queria. Mas essa pessoa não conseguiu. Ou seja, por mais que seja efetiva essa ferramenta, a pergunta é: existem outras casas capazes de curar tanto quanto o candomblé? E daí ela foi para a casa de Umbanda. E o preto velho, com galho de arruda, resolveu. Fala um pouco, mestre, sobre se é só o ebó que consegue curar as pessoas de algo que esteja um pouquinho mais encrostado ali no perispírito da pessoa, no pretérito. A gente está falando de cura, né? Pronto. Vamos lá. Para que haja cura, é preciso haver dois movimentos. Um movimento interno e um movimento externo. O movimento interno é de resiliência, é de saber, estou precisando mesmo de um remédio que alivie a minha dor, ou alivie as minhas dores, ou ajude a sarar as minhas feridas. Se a pessoa mesma não se ajudar nesse sentido de mudar a sua frequência, para que as células comecem a trabalhar na cura, não adianta, meu filho. Porque a doença está chamando alguma coisa, né? Chamando atenção para algum aspecto da sua vida que você precisa cuidar. Existe a doença do corpo, existe a doença da alma, a doença da emoção e a doença do espírito também. Então, quando há na iminência de uma doença, eu costumo dizer que é a presença da morte. Né? Porque é aquela região que não quer viver. É aquela parte de você emocional que não quer viver. É aquela parte que esteve ausente. Por isso que aquela energia entrou. Agora não se sinta culpado, não. Né? Nem culpada por isso, não. Porque já entra na punição, na autopunição, eu deveria ser mais responsável. Não entre. Então, assim como ocorre quando você vai no médico curar uma doença, um desconforto, quando você vai no terapeuta também, né, tomar uma massagem, né, fazer qualquer tipo de abordagem terapêutica para que haja a cura, é necessário haver também esse movimento seu e o movimento de quem está tentando lhe curar. Se a pessoa for em vários lugares e não houve cura, é porque ela não está receptiva e não está promovendo esse encontro com a sua própria cura. Porque você sabe que também, diante das várias facetas, das várias ilusões que a vida nos oferece, uma delas é a autossabotagem. Então,
quando a gente adoece, é uma maneira da gente se auto-sabotar. Pode ser consciente ou inconscientemente. Pode ser também algo que esteja na sua biografia encarnatória, que você precise viver, porque a doença vai trazer consciência para você, vai trazer consciência para o seu corpo. Você, estando com encosto, ou com quem quer que seja, né, você tem várias práticas. Você pode ir no mar. Eu vou. Aí eu digo que é o seu poder atuando. Eu vou assistir 7 missas durante 7 domingos. Eu vou, uma sexta-feira, entrar em 7 igrejas, entrar por uma porta, fazer um Pai Nosso, Ave Maria e sair pela outra. Eu duvido, na 7ª igreja, você está com mais com esse gosto. Eu duvido, na 7ª igreja, ou no meio ou no final desse processo, você está com esse incômodo. Sabe por quê? Porque o fogo da sua confiança, o fogo da sua fé reagiu. Era você lá na igreja, isso é um exemplo, era você lá na igreja manifestando sua fé. É você lá na igreja manifestando o seu amor e a sua confiança na ligação que existe de você com a espiritualidade. E aí, não só sou eu que vou, vai quem está naquela frequência. Pode ser um santo, pode ser um anjo, né? E eu disse só um exemplo, mas na internet tem tantas formas também de você fazer uma limpeza, né? Com São Miguel, enfim, com tanta meditação que existe, porque essa vontade tem que partir de dentro de você. Tudo bem, existem os lugares próprios para isso. Mas antes de ir para lá, experimente esses outros. Experimente o simples. Experimente o prático. Experimente o que a natureza está lhe oferecendo. Abraçar uma árvore, você pode até dizer que é loucura, mas abraça uma árvore e sinta seu coração pulsando com dela. Muita coisa é trocada ali. Muita coisa fica lá na árvore. Pois é isso que a natureza faz com você. E devolve a vida. Que assim seja. Porque é isso que a natureza faz com você, ele devolve a vida. Isso. Por falar em devolver a vida e a condição do ser humano como se fosse um morto-vivo, porque perde muito da sua percepção a respeito da vida real, que é a pátria espiritual, fala um pouco mais da vida no Campo Santo. Como é que é um dia debaixo da capa do Exu Caveira? Vamos lá. Eu tenho um grupo, né? Sim. Pode ser uma legião, pode ser, enfim. Um grupo que eu comando. Eu, pessoalmente, não vou. Quem vai é esse grupo, porque eu não preciso. Eu já passei a minha. Por esses ensinamentos, né? E aprendizados. Quem vai são eles. Sim. E lá, partindo do princípio amoroso, eles começam a trabalhar. Existem energias pouco saudáveis que estão lá, existem sim. O nosso papel lá é fazer essa passagem, né? A transição das pessoas. Seja por meio da terra, seja por meio do fogo, né? Com a cremação. A gente auxilia sim. Mas tudo muito no respeito da não invasão. Os seres dessa legião de Exus estão ali para manter a frequência, para garantir uma boa frequência da passagem. O campo de fato é santo, sim. O campo é santo e a frequência é tamanha. Porque é um portal, né, meu filho? É um portal, sim. E à medida em que os seres vão desencarnando, uns vão ficando ainda no apego,
matéria, mas outros não. Outros acompanham, né, os seres assistentes que ali estão, os seres amparadores, porque atuam no cemitério seres assistentes, seres amparadores, aqueles seres que também resgatam, né, resgatam as almas que ali estão, que resgatam os seres, inclusive das famílias. Você sabia que no momento do funeral de alguém que você vai assistir, desde o velório até o sepultamento ou a cremação, é um bom momento para você rever as suas questões internas, para poder também seguir com aquela energia que está se indo embora. É no momento de um velório ou de um enterro que você se pergunta: o que eu preciso me desapegar? O que eu preciso deixar ir? O que eu preciso dispensar? É uma maneira de homenagear também quem está partindo. Por quê? Porque na verdade, minha gente, a gente dá um peso a esse ritual, mas é um ritual que é importante, que as pessoas, todas as pessoas tenham dignidade nessa hora. É importante que todas as pessoas que desencarnam, que fazem a passagem, sejam bem cuidadas. Não estou falando de pompas e honrarias, eu estou falando de dignidade. Que haja de fato todo aquele ritual do velório, que haja despedida, mas que também haja dignidade. Então é também isso que a gente trabalha. Isso. As outras questões familiares, amorosas, a gente não atua. A gente também tem outros grupos, né? A gente trabalha no amparo daquele ser. Mesmo que ele queira ficar sofrendo ali no apego, mesmo que ele queira passar um tempão ali, junto ao seu corpo, vendo ele se decompor, a gente respeita. E a gente não pode arrancar ninguém de onde ninguém quer. É a partir dali que ele vai criar a sua consciência. Esperamos, né? Se não tiver, a gente também respeita. Mas a gente atua no cemitério com esse apoio para que tudo ocorra como deve acontecer. Deve acontecer. Assim como no hospital, né? Existem outros seres que também atuam lá, as equipes médicas, as equipes amparadoras, para a vida. E nós atuamos no cemitério para dar esse apoio e essa assistência na hora da passagem. Não só para a pessoa que está passando, mas para todos os seres que têm a ver com aquela pessoa. Pronto. Sr. Exu, o que é o duplo etérico? Qual é esse valor que tanto buscam nele, a ponto de criar-se, segundo literaturas, batalhas para absorvê-lo ou capturá-lo antes que se desfaça? À medida em que o corpo vai se formando no útero, ele vai atraindo vários outros componentes, né, compostos, para poder manter a sua formação. À medida em que ele nasce, né, ainda existe um fio que liga, né, na sua última encarnação ao bebê, tanto que o sétimo chakra fica, né, muito sensível, muito... À medida em que esse ser vai crescendo, e não precisa ser muito não, meses depois, ele vai criando o seu duplo etérico também, né? Então vai ser aí para poder dar sustentação para ele. A sua alma vai também se aproximando, tudo vai acontecendo ali. Por que o duplo etérico ele é tão importante nesse momento? Porque ele é quem tem tanto o componente telúrico quanto o componente sutil. Para atuar aqui na Terra, é por meio dele que tanto a consciência atua,
quanto a alma atua. Então ele é como se fosse um filtro entre o corpo físico e o corpo sutil da alma. E é ele que, na verdade, é o veículo de transição, de movimentação aqui na Terra. Por isso que ele termina sendo muito desejado. Por quê? A consciência, quando se desfaz, ela vai para o astral. Mas o duplo etérico fica aqui. O duplo etérico, ele não vai. Ele era o veículo para ser usado aqui. Na verdade, a essência, a nossa essência divina não precisa de duplo etérico, ela precisa para estar aqui. Então, é por isso que ele é tão desejado. E é por isso que, quando ele é capturado, a alma fica com essa dificuldade de estar onde ela for, né? Para as colônias que ela for, enfim. E é por isso que também a gente atua no cemitério para fazer para dar essa segurança para as almas. As almas que na verdade investiram, né? Porque saiba, a gente atua à medida em que o outro permite. Então, digamos, se a pessoa viver uma vida errante, né? Uma vida desregrada, uma vida que, na verdade, foi muito, como é que eu posso dizer, valorizado a matéria, a sexualidade, né? A bebida, o prazer no sentido mais básico, a gente não tem muito o que fazer com essas pessoas. Então, é com essas pessoas que ele atua. São as pessoas que não cuidaram da sua proteção ao longo da sua existência. E elas precisam aprender. E aí vem pessoas, nos momentos em que existe, são pessoas que também têm a ver com resgates kármicos, com perseguidores kármicos, com cobradores, na verdade. Qual é a diferença na hora da chegada no mundo astral do desencarne de um espírito de baixa elevação moral e um que desencarnou, mas que veio, ou seja, como missionário, ou não, mas que leva consigo uma base e uma estrutura moral das mais elevadas? Qual a diferença, né? É. A existência, ela é compassiva, ela não é punitiva. Então, se a pessoa teve uma vida desregrada, que não gerou benefícios, que causou sofrimento aos outros seres, certamente ela não vai ter a mesma assistência que alguém que gerou benefícios. Por quê? Se a própria existência é um período para que a gente possa aprender e a refazer, a consertar os erros que nós cometemos inconscientemente no passado, que a gente esquece e que ele está no passado, e é por isso que existe o livre-arbítrio, para que a gente possa fazer as nossas melhores escolhas. Todos os seres têm a mesma chance, dentro desse ponto de vista, né? Seja pobre, seja rico, todos eles têm essa chance de promoverem benefícios a outros seres. Se não promoveu, é o retorno, é a lei do retorno. O senhor vê pessoas ou multidões esperando alguém desencarnar, que é bem querido, que ajudou muita gente? Como é que é esse desencarne em termos de receptividade e daqueles que não fizeram o mal, mas tampouco fizeram o bem? Olha, aqueles que não fizeram mal, mas tampouco não fizeram bem, eles serão também recebidos, bem recebidos. Partindo desse princípio, né, do amor e da compaixão. Quando a pessoa desencarna, ela nem todas vão ter essa consciência que desencarnou. Eita. Nem todas. São aqueles que de fato trilharam o caminho da espiritualidade e podem sim ter essa consciência, porque eles estavam presentes o tempo todo, enquanto vivos.
praticavam essa presença. Percebam que você ser presente é um exercício, não é algo que seja constante. Estar presente é um exercício. Não é algo que seja constante. Você precisa praticar a todo momento. É a mesma frequência que orar e vigiar. Então, quando as pessoas que não investem nessa consciência desencarnam, elas precisam de um tempo, sim. Mas elas são amparadas, se não pelos seus parentes, mas sempre tem mais alguém que vai acolhê-las aos poucos, né? Que também não é assim um convidado que chega numa festa, né? Precisa ter aos poucos para haver uma adaptação também do outro lado. Claro. Por que as pessoas esquecem as suas encarnações passadas? Para não ficarem presas nas suas memórias difíceis. Não é? Você percebe que o pensamento é feito um chiclete. A nossa mente tem regiões que são como chiclete, que a gente cola e ele vai acompanhando a gente. Quando a gente pisa, né? Ele vai acompanhando e fica grudado. E às vezes é difícil sair. Porque, na verdade, o corpo mental é uma frequência muito forte. Por isso que, dentro da misericórdia divina, todos os seres, a maioria deles, não lembra. Por quê? Porque para que ele possa utilizar do livre-arbítrio e naquilo que ele se comprometeu antes da encarnação, ele possa cumprir. Vai vir mais cedo ou mais tarde. Normalmente é pela dor. Mas hoje pode ser por outras vias, pela via do amor. Então, se a pessoa vem com suas memórias, memória de atrocidades, memória que não agiu bem, né? Que não foi saudável honestamente, essas memórias podem ficar atormentando essas pessoas. E é necessário, porque a pessoa vem e cai numa família que não tem essa estrutura para dar o suporte necessário a esse ser que rememora, né? Que tem lembranças desagradáveis. Ao contrário do astral. No astral você rememora, mas rememora amparado, num lugar seguro e protegido. Por isso que a existência confiando na sua essência divina, você reincorpora, você reencarna, na verdade, tem o direito de escrever uma nova biografia da sua vida, de acrescentar um novo capítulo, um capítulo mais amoroso à sua biografia encarnatória, e por isso que você esquece, para poder você refazer, para poder você, dentro do seu livre-arbítrio e da porção amorosa que você tem, você ir refazendo aos poucos, sim, a sua trajetória. Qual foi o espírito mais evoluído com quem o senhor já trocou ideia, que o senhor já encontrou, e que lição o senhor levou daquele encontro? Então, nós temos nessa longa trajetória, que não é recente, que é de séculos, que é de milênios, nós temos tido muitos encontros importantes com seres. Eu posso dizer que dentro, né, dessa compreensão dos seres que a gente precisa seguir, nós temos sim o Cristo Jesus. Nós temos sim o Cristo Jesus como espelho. Como espelho. Como espelho de amor, como espelho de expansão, como espelho de compaixão divina. Sim, ele é um deles. E qual foi a maior lição que o senhor conseguiu absorver desse espírito? O amor. O amor. E a minha missão aqui na Terra, e a missão de todos os meus parceiros, é ampliar essa frequência amorosa. Em mim, porque a frequência ela nunca cessa de aumentar, mas também em você. Quando você se transforma, quando você mergulha e se entrega na transformação divina.
no seu caminho. Situação para estudo. Pessoa é um quibandeiro. Diz assim: pagou, levanto. Pagou, derrubo. E ela sabe que para derrubar tem que impregnar junto da magia uma certa energia emocional densa, seja pelo ódio, que a pessoa própria tem que gerar. Então não estamos falando só de um intermediário que pega uma coisa de um lado e coloca do outro, porque assim a lei pede, que é o caso de Exu. Não é? Mas o encarnado que diz: eu vou fazer quanto mal eu quiser, depois os espíritos que me assistem vão me proteger do retorno. Está se enganando? Está se enganando. Está se enganando porque, se a gente parte do princípio do retorno, ele pode não receber diretamente, mas ele vai receber. Ele pode não receber hoje, nem amanhã, e às vezes nessa encarnação, mas ele vai receber. No astral ele vai receber. Por quê? Por que a gente está querendo, e a gente insiste, e desde o nosso Mestre Jesus, que ele traz essa mensagem do amor e da luz? Porque essa densidade, esse material que é utilizado dentro desse trabalho, aqui em banda, enfim, do ter que devolver para o outro, o que tem que devolver para o outro é amor. Mas se ele devolve, é por causa também de um produto que é vasto, infelizmente, aqui ainda na Terra, que são as nossas sombras, que é a nossa raiva, que é o ódio, que é a inveja. Mas ele sabe, assim como você sabe, que não devemos nunca devolver para o outro uma carga de raiva, a mesma carga sombria. A gente está aqui para aprender a devolver sempre a carga da consciência amorosa. Essa sim. Se a pessoa diz assim: pode ser o que for, a tal da colheita, o que eu quero mesmo são os louros, porque eu sei que se eu fizer mal eu vou ficar rico, eu sei que se eu fizer mal com o dinheiro dos outros, né, e eu faço, e acontece mesmo, associando-me aos espíritos que me auxiliam. Se a pessoa disser assim: que importa que eu vou viver o gozo dessa encarnação, e a dor que vai vir depois não é maior do que o gozo que eu vou viver aqui e agora. Se engana essa pessoa? Se engana, porque ela pode ter até o controle do que ela quer para essa existência, mas ela não tem o controle do que ela vai sentir depois. Eita! Então ela se engana, ela está sendo ingênua, ela está sendo imatura, na verdade. Por quê? A gente não pode gerar, temos que parar de gerar sofrimento aos outros seres. Muitas vezes a gente gera sem querer. Tudo bem. Não foi intencional. Tudo bem. Não é? Porque somos humanos, do ponto de vista daqui da Terra, né? Todos vocês são humanos. Mas quando há a intenção, aí sim, pode ter o controle de tudo, né? Como a gente vê aí, nesse momento em que o país está passando. Mas o retorno, ele não tem o controle de quanto vai vir. Mas virá muito. Então, se achar que é melhor tudo que o mal pode lhe dar comparado com o peso da colheita, se engana. O senhor quer dizer que essa colheita vai ser realmente muito mais ruim de viver? Essa colheita vai ser proporcional ao mal que a pessoa fez, né? Porque a pessoa está ali anestesiada pelo ego, ausente, né? Pelo seu ego. O ego, na verdade, pouco saudável. Ela está ausente de si. Ela não tem controle do que ela deseja. Mas o retorno vai ser proporcional ao mal que ela causar. Vai ser exatamente proporcional. Cirurgicamente proporcional ao mal que for causado. A gente prometeu de falar um pouco sobre os chakras. No caso de
obsessão, qual é o primeiro chakra que é afetado? Depende. Ah. Depende. Porque se foi por um ato sexual, né? Então estão aí conectados o primeiro e o segundo chakras. Como é que chama? O genésico? É o básico, né? Básico. E o aqui do umbigo. Ah. O do umbigo. Se foi, digamos, por questões de poder, né, no trabalho, enfim, uma luta de poder, vai ser o seu terceiro chakra, o plexo solar, que fica na altura do estômago. Quando é uma luta emocional, né, com mãe, com pai, uma desavença com quem a gente ama bastante, aí vai ser o corpo emocional quem vai sofrer. O chakra cardíaco. Aí é o chakra cardíaco. Quando você profere palavras que não são harmoniosas, vai ser o seu chakra laríngeo. Por isso, é importante cuidar do mental e falar pouco. Por isso, que é importante ouvir mais e falar pouco. Mas falar quando se sentir motivado a falar, quando sua fala for algo de fato útil para aquela pessoa que for ouvir. Quando raramente o chakra, o sexto chakra e o sétimo, eles são afetados, porque existe uma proteção natural sobre eles. Mas tem nesses chakras um corpo, que é o corpo mental. Por isso que muitas pessoas, muitos seres que são sensíveis a terem qualquer problema do campo, do ponto de vista mental, né? A qualquer ameaça, eles entram no transtorno mental. Né? Tem um colapso, tem uma crise, tem o que se chama de surto, que é um tipo também de obsessão. Eu respondi. Sim, senhor. Sr. Caveira, qual seria então, no caso, abrindo parênteses, a diferença entre esquizofrenia e mediunidade? Esquizofrenia tem a ver com resgate, meu filho. Com resgate kármico. Esquizofrenia tem a ver, os problemas mentais têm a ver com resgates kármicos. Às vezes as pessoas são muito sensíveis. As pessoas que vêm com esse resgate, elas vêm com a sensibilidade diante dos desafios. Então, na iminência de qualquer desafio, elas se desestruturam, mas muitos por esse resgate kármico, né, de vidas anteriores, diferente da mediunidade. Mediunidade é uma sensibilidade que ela pode ser desenvolvida, que ela pode também ser um dom, a pessoa já nasce com ela, como todos nascem, né, com essa disponibilidade a serem médiuns, a mediarem entre mundos, a mediarem, a canalizarem, né, entre mundos, que pode ser desenvolvido, que pode ser expandido, né, sempre em benefício de todos os seres. Claro. Fala um pouco para a gente sobre o mistério das velas. É só um placebo? Não, é real, meu filho. É real, porque quando você acende uma vela, que tudo não está na mente, a mente não é poderosa, sim, aí a sua intenção está lá também. A sua intenção, ela vai estar, ela vai permear, ela vai cobrir, ela vai imantar tudo o que você fizer. Por isso que é muito importante você sempre se conectar com o seu coração, que é onde mora também a pureza da sua intenção. Quando for acender uma vela, intencione no sentido, né, para que seja iluminado, para que aquela pessoa seja iluminada, né, para que ela tenha aquela iluminação que a vela vai proporcionar.
E aí a vela vai chorar muito, não vai chorar, vai fazer fumaça, não vai, a chama vai subir, ela vai apagar. Tudo isso, na maioria das vezes, tem a ver com aquela intenção. Algumas vezes tem a ver com o material mesmo da vela, não é lá essas coisas, Sim. né? O pavio, a cera que não é boa, a cera que derrete logo. Observe, tem determinadas velas, produtos, né, qualidades de velas que queimam mais rápido. É aquele daquela vela. Não tem muito a ver com a sua intenção. Observe, né? Vai muito a partir dessa observação. Mas as velas, sim, têm efeito, têm poder. Quando se diz existe magia branca e existe magia negra, e o que é feito pega sim, então é bom se precaver, tem fundamento essa afirmação? Tem fundamento. Diante dessa discussão, né, do negro, do branco, que associa às raças, né? Então, a raça, o que é branco é bom e o que é negro é ruim. A gente prefere utilizar sombra, o que é luminoso e o que não é luminoso, o que é sombrio. Ambas as energias, elas vão para o seu destino. Vão sim. Mas onde eu volto, né, para o tema? Se a pessoa está presente, está cuidando do seu campo energético, está consciente do seu campo, a energia sombria pode vir, mas não vai pegar. Sabe por quê? A energia sombria pode vir, mas não vai pegar. A energia sombria vai, mas não pega, porque ela está envolta de muitos seres. Além da sua luz, ela atrai outros seres de proteção. Para quem não se cuida, a energia sombria pode entrar sim. Né? Porém, muitas vezes, aquela energia direcionada a alguém, ela vai para lá, certo? Inconscientemente, a pessoa que se cuida diariamente, ela pode dissolver sim aquela energia sombria. Inconscientemente, não precisa saber. Perceba que hoje você não precisa ter esforço para fazer tudo não. Mas o que você precisa é investir na sua consciência. Então, os próprios seres assistentes que lhe guiam vão cuidar daquela energia. E se a energia é boa que vai para você, você vai receber tudo, porque você está preparado, né, para receber a energia naquela frequência. Mas eu quero dizer uma coisa sobre energia boa e energia ruim. Né? O momento em que a gente nasce aqui na Terra, como o corpo é formado pelos vários componentes dos reinos, né? Vegetal, animal, mineral, dos 4 elementos, e é real mesmo, só naquele momento da existência que nasceu, aquele ser começa a ser responsável por todos esses seres. Aquele ser começa a ser responsável por todos os seres conectados àqueles elementos e àqueles reinos. À medida que a gente cresce e que a gente vai investindo nos nossos planos, nos nossos filhos, plano material, mental, emocional e espiritual, esses seres são beneficiados. Então, você já nasce com esse compromisso de causar benefício a esses seres. E à medida que você vai tomando consciência e vai expandindo esses benefícios para outros seres, tudo melhora. Então, se você assume esse compromisso, sabendo que uma prece, um banho que você tome, qualquer movimento que você faça na espiritualidade que seja para criar mais harmonia, todos esses seres também serão beneficiados. Estamos chegando aqui nos 15 minutos finais. Já adentrando nesse clima, como é que foi feito esse convite para o Senhor de trazer o vosso conhecimento num diálogo com os Espíritos lá no astral?
Você sabe que cada médium tem as entidades, né? Isso. Tem as entidades que querem falar, tem as entidades que não querem falar. Elas não querem falar porque não é porque elas não tenham nada a dizer, é porque elas preferem atuar de outra maneira. Ou dar espaço para outro. Né? Isso. Pronto. Dar espaço para outro, ou apoiar este momento que estamos vivendo de outra maneira também. Então, sabendo que eu sou o guardião desse trabalho, sabendo que eu que protejo esse trabalho, sabendo que por meio da matéria e por meio das pessoas que frequentam esse trabalho e que se sentem tocadas por esse trabalho, há uma transformação, porque elas se sentem tocadas e o nosso trabalho é esse mesmo. Nosso trabalho é com paciência e amor, confiar de que as pessoas, todos os seres podem ser tocados para transformar. Então, por isso que eu vim. Eu e, na sequência, o cigano Noé. Que assim seja. Mestre, se a humanidade pudesse realmente mudar do individual para o coletivo, com as suas próximas palavras, que palavras o senhor escolheria? Olhe, diante de todas essas mudanças e transformações que a Terra tem passado nos últimos anos, diante dos seres que estão encarnando na Terra, eu acredito que muitos seres também serão tocados pelo sim ou pelo não. E eu acredito que não agora, porque essa coisa de tempo a gente tem outra contagem, né? Mas no futuro próximo, todos os seres aqui na Terra vão estar em comunhão, sim. Porque inconscientemente isso já está sendo trabalhado, para que haja essa comunhão. Inconscientemente, por meio do sonho, não é? Por meio do próprio inconsciente que está emergindo, subindo para a consciência, essa vibração e frequência já está sendo trabalhada para que todos os seres possam dar as mãos. A questão é o que se vê, na verdade, na mídia, na internet, é o contrário. Mas perceba que de tantas pessoas que existem na Terra, quantas pessoas causam o contrário? São poucas. Mas os meios de comunicação têm esse poder de espalhar as más notícias. Mas no fundo, todos os seres na humanidade, eles querem, desejam essa comunhão com todos. A gente acredita nisso. Claro que sim. Qual seria, então, antes da sua mensagem final, o maior conselho que o senhor dá para os médiuns que querem ser aparelhos limpos, intermediadores entre a consciência do espírito e a necessidade de que essa sabedoria seja passada para o encarnado? Não há entrega sem pureza de intenção. Não há entrega sem, de fato, você se transformar. E transformar a cada dia. Nesse sentido de que você se desapegue. Né? Que haja o desapego. Que haja a confiança em nós, entidades. Quando a gente escolhe o médium, é por ele sim. Quando a gente escolhe, cada médium tem suas entidades de afinação, também dependendo do grau de evolução, como é que eu posso dizer? Do grau de investimento daquele médium na sua expansão intelectual, na sua expansão material, na sua expansão emocional e na sua expansão espiritual também. Psicológica, moral. Isso. Claro. É um trabalho de parceria. Nós onde estamos também em expansão. Então a gente se conecta com essa expansão com os médios e com os povos da Terra. Nós não estamos num patamar mais elevado, porque todos os seres estão assim também, crescendo.
Então o médium, sabendo disso, com humildade e com entrega, ele sim, ele vai se tornar um médium genuíno, aquele como o Chico Xavier foi, né? Um médium genuíno de trabalho voluntário e coletivo, para a coletividade, para o bem da coletividade. Que assim seja. Qual é a sua mensagem final para o encontro de hoje? Minha mensagem, eu desejo que a sua caminhada de cada um de vocês, seja pautada na consciência amorosa, que tem acolhimento consigo próprio e acolhimento com aquele que também está do seu lado. Não seja egoísta em saber que você chegou mais na frente e o outro está lá atrás e isso vai lhe trazer alguma vantagem. Não. Se você está numa casa, todos os seres merecem também expandir igual a você. Então assim, seja paciente com você. Seja paciente com quem está do seu lado. Por quê? Se você está um pouquinho mais à frente, vai ter mais alguém que vai estar mais na frente que você. Não desdenhe, não acolha quem está um pouco mais atrás e tenha paciência sim, para ficar do lado de você. E acolha o outro com o seu aprendizado. Acolha o outro com a sua luz. Acolha o outro com o seu amor. Assim é. Maruexu! Aruí, Aruí. Saravá, Exu Caveira. Aruí, Aruí. Gratidão, seu Exu, por esse encontro, Aruí. por esse aprendizado. Portão de ferro cadeado de madeira. Portão de ferro cadeado de madeira. Olha quem vem lá, eu Exu Caveira. Olha quem vem lá, eu Exu Caveira. Não há entrega sem pureza de intenção. Oh. Não há entrega sem, de fato, você se transformar. E transformar a cada dia. Nesse sentido de que você se desapegue, né? Que haja o desapego, que haja a confiança em nós, entidades. Quando a gente escolhe o médium, é por ele sim. Quando a gente escolhe, cada médium tem suas entidades de afinação, também dependendo do grau de evolução, como é que eu posso dizer? Do grau de investimento daquele médium na sua expansão intelectual, na sua expansão material, na sua expansão emocional e na sua expansão espiritual também.